Imagine uma força invisível e poderosa, capaz de transformar completamente sua vida. Algo que vai além da compreensão humana, que pode trazer paz em meio ao caos, esperança em momentos de desespero e um propósito que supera todas as expectativas. Esse poder é o Espírito Santo, e quando ele entra em um crente, coisas incríveis acontecem. No entanto, se você ainda não experimentou essa transformação, pode estar perdendo os dons mais preciosos que a vida tem a oferecer. Fique conosco e descubra as 10 coisas incríveis que acontecem quando o Espírito Santo entra em um crente. E por que não ter essa presença em sua vida pode ser a diferença entre viver plenamente e apenas viver. Como saber se você realmente tem o Espírito Santo em sua vida? O primeiro sinal é uma confiança inabalável na sua salvação. Em Romanos 8, está escrito: porque o seu Espírito se une ao nosso para afirmar que somos filhos de Deus. Muitas vezes, os crentes se perguntam se realmente possuem a presença do Espírito Santo em suas vidas. Questões como: eu realmente recebi o batismo do Espírito Santo? Ou: será que o Espírito Santo me abandonou por causa de algum erro que cometi? São comuns. A maravilhosa verdade que a Escritura nos revela é que, quando o Espírito Santo faz morada em alguém, essa pessoa aceitou Cristo como seu Senhor. A partir daí, o Espírito Santo trabalha para afirmar a verdade em nosso coração, garantindo que pertencemos a Deus. O Espírito Santo é a voz interna que nos convence de que somos filhos de Deus. Ele nos dá essa certeza, esse selo de promessa, afirmando que, de fato, pertencemos a Deus. Portanto, a confiança em sua salvação é uma prova evidente da presença do Espírito Santo em sua vida. Entendo que essa afirmação pode deixar alguns crentes nervosos, especialmente aqueles que se questionam: eu realmente tenho a presença do Espírito Santo? Eles podem pensar: se eu estou me perguntando isso, então provavelmente não tenho a presença dele. No entanto, essa conclusão não é correta. Enquanto o Espírito Santo constantemente nos assegura que somos filhos de Deus, o inimigo também sussurra dúvidas em nossos corações. Portanto, usar a dúvida como medida para determinar a presença do Espírito Santo não é apropriado. Há uma batalha espiritual em andamento. Para entender melhor essa batalha, precisamos olhar para o que a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo e nossa identidade como filhos de Deus. Em Romanos 8,16, lemos: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que, mesmo em meio às dúvidas, temos uma confirmação interna de nossa filiação divina. O Espírito Santo que habita em nós nos assegura que pertencemos a Deus. Além disso, a presença do Espírito Santo em nossa vida é evidenciada pelos frutos que produzimos. Gálatas 5:22-23 descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes são sinais tangíveis da presença do Espírito em nossa vida. Em vez de focar nas dúvidas semeadas pelo inimigo, devemos observar se essas qualidades estão presentes e crescendo em nossa vida. Isso não significa que seremos perfeitos ou que não enfrentaremos dias difíceis, mas sim que, ao longo da nossa caminhada com Deus, essas características se tornarão cada vez mais evidentes. É crucial compreender que o inimigo usa a dúvida como uma ferramenta para nos afastar da verdade de Deus. Efésios 6:11 nos exorta a nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo. Isso implica estar enraizado na palavra de Deus e conhecer a verdade sobre quem somos em Cristo. Quando conhecemos essa verdade, podemos combater as mentiras e dúvidas com a certeza de nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Há um diálogo interno constante entre o bem e o mal, fazendo com que, em alguns momentos, acreditemos que pertencemos a Deus, e em outros, duvidemos disso. Mas aqui está a chave.
Você sabe que tem a presença do Espírito Santo quando no fundo do seu espírito há uma certeza profunda de que você é de Deus. Mesmo que você possa lutar emocionalmente ou ter dias em que se sinta distante, há uma paz subjacente e uma confiança inabalável de que você tem a salvação e é um filho de Deus. E essa certeza é obra do Espírito Santo que habita em você. Compreender esses sinais e frutos do Espírito Santo em sua vida não apenas fortalece sua fé, mas também te proporciona uma base sólida para enfrentar as dúvidas e ataques do inimigo. Ao se revestir da armadura de Deus e permanecer firme na verdade das Escrituras, você pode viver com a confiança de que o Espírito Santo está sempre presente, guiando e confirmando sua identidade como filho de Deus. O segundo sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é um caráter piedoso. Gálatas 5:22-23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, controle próprio. Contra essas coisas, não há lei. O verdadeiro indicador da presença do Espírito Santo não é o carisma, mas o caráter. Você sabe que tem a presença do Espírito Santo não apenas porque o poder de Deus repousa sobre a sua vida, mas porque o caráter de Cristo está sendo moldado em você. O desenvolvimento do caráter de Cristo é a evidência suprema de que você pertence a Deus e carrega a presença do Espírito Santo. É possível que pessoas finjam ter poder espiritual. Elas podem simular orar em línguas, realizar milagres ou viver vidas aparentemente piedosas, enquanto secretamente mantêm um padrão de vida duplicado. Contudo, a verdadeira prova de que você recebeu o batismo do Espírito Santo é que você se torna um pouco mais parecido com Jesus a cada dia. A prova está na forma como você vive, como se comporta e como anda de acordo com os padrões divinos. Você está vivendo com um caráter piedoso. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:22-24, nos encoraja a despojar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a renovar no espírito da nossa mente, e a vestir do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Receber o Espírito Santo significa abandonar antigas práticas e viver de maneira que reflita a santidade e a justiça de Deus. Esta transformação interior é crucial, especialmente em um mundo onde as aparências podem ser enganosas e as pessoas podem projetar uma imagem de santidade sem uma verdadeira mudança de coração. O verdadeiro teste da nossa fé e do batismo do Espírito Santo não está nas aparências exteriores, mas na transformação contínua do nosso caráter e nas nossas ações diárias. Estamos amando mais? Estamos sendo mais pacientes? Nosso comportamento reflete a paz que excede todo o entendimento. Além disso, Tiago 3,17 fala sobre a sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. A sabedoria verdadeira que o Espírito Santo nos dá nos guia a viver de uma maneira congruente com os ensinamentos de Jesus, mostrando misericórdia, produzindo bons frutos e vivendo sem hipocrisia. Portanto, a verdadeira prova do batismo do Espírito Santo e da sua presença em nossas vidas não está em manifestações externas que podem ser falsificadas, mas numa transformação interna contínua que nos faz mais semelhantes a Jesus. Isso se reflete em como tratamos os outros, na nossa integridade e na nossa capacidade de amar incondicionalmente. É um caminho que requer dedicação diária, oração e submissão à vontade de Deus, permitindo que Ele nos molde segundo o seu coração. A cada dia, ao buscar viver conforme os frutos do Espírito, estamos crescendo em nossa jornada espiritual. O caráter piedoso não é uma conquista instantânea, mas um processo contínuo de transformação. Através da oração, da meditação na Palavra de Deus e da comunhão com outros crentes, somos moldados e refinados para refletir mais de Cristo em nossas vidas.
É nessa caminhada diária que encontramos a verdadeira evidência da presença do Espírito Santo, que nos capacita a viver de maneira que honra e glorifica a Deus. Terceiro sinal: paixão e poder para o evangelismo. Atos 1:8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo nos revela que a presença do Espírito Santo nos confere poder e nos transforma em testemunhas eficazes. Quando o Espírito Santo desce sobre alguém, há uma infusão de poder divino e uma paixão ardente pelo evangelismo. Esse poder e essa paixão não são simplesmente uma escolha ou um dever, mas uma audácia piedosa que brota naturalmente quando somos batizados no Espírito Santo. Sua paixão se torna nossa paixão, a paixão pelo nome de Jesus e pelo Evangelho. O Espírito Santo é o maior evangelista do céu. Ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. Ninguém valoriza o Evangelho tanto quanto ele. E ninguém deseja ganhar os perdidos com tanta intensidade quanto o Espírito Santo. Quando ele habita em nós, essa paixão e esse poder para evangelizar se tornam evidentes. Não se trata apenas de cumprir uma obrigação, mas de um desejo fervoroso de ver outros experimentarem o amor e a salvação que encontramos em Jesus Cristo. Romanos 10:14 nos desafia: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse versículo destaca a importância de sermos testemunhas ativas de nossa fé, compartilhando a mensagem do Evangelho com aqueles que ainda não a ouviram. Quando o Espírito Santo está operando em nós, somos compelidos a sair, fazer discípulos e ser a luz em meio à escuridão. Ele nos capacita com as palavras certas, nos guia a encontrar aqueles que estão prontos para ouvir e nos dá coragem para falar com ousadia e amor. Além disso, em 2 Timóteo 1:7-8, Paulo nos lembra: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar acerca de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Ao contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Este versículo nos encoraja a testemunhar com coragem, sabendo que o Espírito Santo nos equipa para enfrentar desafios e oposição enquanto proclamamos a verdade do Evangelho. Ao buscar e receber o batismo no Espírito Santo, rendemo-nos a um poder maior, permitindo que ele trabalhe através de nós para alcançar o mundo com a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Esta paixão pelo evangelismo não é algo que podemos fabricar. É um fruto natural da presença e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Ele acende uma chama dentro de nós que não pode ser contida, impulsionando-nos a compartilhar as boas novas com todos ao nosso redor, independentemente das circunstâncias ou das dificuldades. Essa paixão nos leva a buscar oportunidades de compartilhar nossa fé, seja no trabalho, na escola ou em qualquer lugar onde estivermos. Nos tornamos mais sensíveis às necessidades espirituais das pessoas ao nosso redor, e nosso desejo de ver vidas transformadas nos faz persistir, mesmo diante da rejeição ou do desânimo. O Espírito Santo nos dá a sabedoria para falar no momento certo e a paciência para esperar quando necessário. Além disso, a presença do Espírito Santo nos dá uma alegria contagiante ao compartilhar o Evangelho. Essa alegria não é baseada em circunstâncias, mas na certeza de que estamos participando da missão de Deus. Cada conversa, cada ato de bondade, cada oportunidade de testemunhar se torna um privilégio e uma expressão do amor de Cristo através de nós. A paixão e o poder para o evangelismo são sinais claros da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eles transformam nossa abordagem ao evangelismo de uma tarefa árdua para uma missão emocionante e gratificante. Ao permitirmos que o Espírito Santo nos guie e nos capacite, nos tornamos instrumentos eficazes nas mãos de Deus, trazendo luz e esperança para um mundo necessitado.
Quarto sinal. Desejo de santidade. Romanos 8, 12 e 13 diz: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos segundo ela. Porque se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aqui Paulo, escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, nos ensina que aqueles que realmente pertencem a Deus terão um desejo de santidade. O Espírito Santo planta em nós um anseio pela pureza e um profundo ódio pelo pecado. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, onde a presença do Espírito Santo habita, odiará o pecado e amará a justiça. Este é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. O pecado perde seu atrativo. Embora ainda possamos lutar contra a tentação e a carne, o prazer do pecado desaparece. Mesmo que você caia, sentirá nojo de si mesmo por ter cedido. Este é um indicativo claro da atuação do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 15 e 16, nos chama a sermos santos em toda a nossa maneira de viver, assim como Deus é santo. Ele escreve: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Isso significa que nossa conduta diária deve refletir a santidade de Deus, e é o Espírito Santo que nos capacita a viver dessa forma. O Espírito Santo não apenas nos dá o desejo de santidade, mas também nos capacita a alcançar essa santidade em nossas vidas cotidianas. Filipenses 2, 12 e 13 nos encoraja a trabalhar na nossa salvação com temor e tremor, lembrando que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Este querer e realizar são frutos da obra do Espírito Santo em nós, que nos move a buscar uma vida que agrade a Deus e que se alinhe com seus padrões de santidade. Quando o Espírito Santo está operando em nossas vidas, somos continuamente moldados e transformados à imagem de Cristo, abandonando práticas pecaminosas e abraçando a justiça e a pureza. Esta transformação é um processo contínuo e progressivo. Em 2 Coríntios 3:18, Paulo escreve: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Este versículo destaca que a santidade é uma jornada de transformação constante, onde por meio do Espírito Santo, somos continuamente moldados para refletir a glória e a santidade de Deus em nossas vidas. Além disso, a santidade não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas de ser proativo em viver uma vida que glorifique a Deus. Isso envolve cultivar virtudes como amor, paciência, bondade e fidelidade, que são frutos do Espírito descritos em Gálatas 5, 22, 23. À medida que crescemos em nossa caminhada com Deus, esses frutos se tornam mais evidentes em nossas ações e atitudes diárias. Quando examinamos nossas vidas e percebemos um crescimento na santidade e um afastamento do pecado, podemos ter a certeza de que o Espírito Santo está operando poderosamente dentro de nós. Este desejo de santidade nos leva a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, a passar mais tempo em oração, a estudar sua palavra com diligência e a nos envolver em atividades que promovam a justiça e a bondade. Portanto, o desejo de santidade é um indicador claro da presença do Espírito Santo. Ele nos ajuda a discernir o que é agradável a Deus e nos dá a força para resistir ao pecado e viver de maneira que glorifique a Ele. É um sinal de que estamos sendo transformados à imagem de Cristo e que o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos tornar mais semelhantes a Ele. Quinto sinal: fome pela palavra de Deus. João 16:13 diz: Mas quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, sendo o Espírito da verdade, nos conduz a toda a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus.
Jesus afirmou isso em João 17:17. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, o Espírito Santo nos instiga uma fome insaciável pela palavra de Deus. Ele desperta em nós o desejo de conhecer profundamente a verdade divina, de mergulhar nas Escrituras e de viver conforme a revelação contida nelas. Quando a presença do Espírito Santo está em sua vida, você começa a sentir um desejo ardente de estudar, entender e aplicar a palavra de Deus. Esse desejo não é uma iniciativa própria, mas é plantado e nutrido pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2:2, nos encoraja a desejar ardentemente o leite espiritual puro da palavra, para que, por meio dele, possamos crescer na nossa salvação. Esta fome pela palavra é um sinal claro de crescimento espiritual e uma evidência de que o Espírito Santo está operando em nós. Ele nos move a buscar mais de Deus, a compreender seus caminhos e a aplicar suas verdades em nossa vida diária. Além disso, o salmista declara em Salmos 119, 103: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Quando o Espírito Santo está presente em nossa vida, ele nos faz saborear a palavra de Deus, encontrando nela prazer e deleite. Essa fome pela palavra não é apenas intelectual, mas é uma busca apaixonada por conhecer mais a Deus e crescer em nossa relação com Ele. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos leva a valorizar e priorizar a palavra de Deus, encontrando nela a fonte de nossa fé, direção e esperança. Ele nos ensina, corrige, encoraja e fortalece por meio das Escrituras, moldando-nos conforme a imagem de Cristo. Quando lemos e meditamos na palavra, o Espírito Santo ilumina nosso entendimento, trazendo clareza e revelação sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Além de nos guiar à verdade, o Espírito Santo nos capacita a viver essa verdade. Em Hebreus 4:12, lemos: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de escritos antigos, mas é viva e poderosa, capaz de transformar nosso ser interior. Ao experimentar essa fome pela palavra, começamos a perceber mudanças significativas em nossas atitudes, pensamentos e ações. A palavra de Deus nos fornece sabedoria para enfrentar os desafios diários, nos fortalece nos momentos de fraqueza e nos orienta quando estamos em dúvida. Através da meditação e do estudo constante das Escrituras, nossa fé é aprofundada e nosso relacionamento com Deus se torna mais íntimo e sólido. Portanto, uma fome crescente pela palavra de Deus é uma clara evidência da obra do Espírito Santo em nós. Ele nos conduz a uma vida de santidade, sabedoria e intimidade com Deus, moldando-nos conforme a imagem de Cristo. Ao nos deleitarmos na palavra e permitirmos que ela transforme nossas vidas, damos testemunho da presença e do poder do Espírito Santo em nós, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazemos. Sexto sinal: obediência a Deus. A obediência à vontade de Deus é um dos sinais claros de que o Espírito Santo está operando em nossa vida. Em Ezequiel 36:27, encontramos uma promessa divina: Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Essa escritura destaca que a presença do Espírito Santo em nós nos capacita a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Não se trata de uma obediência imposta ou movida pelo medo de castigo, mas de uma obediência que nasce de um coração transformado e movido por um amor profundo por Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma internamente, mudando nossos desejos e vontades para que se alinhem com os de Deus. Isso se reflete em uma vida de obediência genuína, onde nossos atos não são apenas cumprimentos formais de regras, mas expressões sinceras de nossa devoção a Deus. Em Filipenses 2:13, Paulo explica:
pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo destaca que é Deus, através do Espírito Santo, que nos capacita a desejar e a fazer o que é bom aos seus olhos. A transformação que o Espírito Santo opera em nossos corações nos faz buscar uma obediência que é prazerosa, porque entendemos que os mandamentos de Deus são para o nosso bem e refletem o seu amor por nós. Esta obediência é o fruto de uma renovação profunda, onde nossas motivações e prioridades são realinhadas com os propósitos divinos. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, nos guiando a um estilo de vida que glorifica a Deus. Além disso, a obediência a Deus, guiada pelo Espírito Santo, não é um esforço solitário. O Espírito Santo atua como nosso ajudador e conselheiro, proporcionando a força e a sabedoria necessárias para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Ele nos lembra dos ensinamentos de Jesus, João 14:26, e nos guia em toda a verdade, João 16:13, garantindo que nossas decisões e ações estejam alinhadas com os princípios bíblicos. Portanto, a obediência que o Espírito Santo produz em nós é um reflexo da nossa transformação interior e do nosso relacionamento contínuo com Deus. É uma obediência que se manifesta em todas as áreas da nossa vida, desde as pequenas decisões diárias até os grandes desafios que enfrentamos. É uma jornada de crescimento contínuo, onde aprendemos a confiar mais em Deus e a depender mais do seu Espírito para nos guiar e capacitar. Reconhecer e cultivar essa obediência é crucial para viver uma vida que honra a Deus e reflete a presença do Espírito Santo em nós. Ao nos submetermos à liderança do Espírito, experimentamos a paz, a alegria e a realização que vem de viver de acordo com os propósitos divinos, sabendo que estamos agradando ao nosso Criador e Salvador. 7º sinal: testemunho de transformação. Quando o Espírito Santo age em nossas vidas, sua presença traz uma mudança notável e profunda. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo afirma: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Este versículo destaca que, ao estarmos em Cristo, somos renovados de dentro para fora. A transformação que o Espírito Santo opera não é apenas interna, mas também visível em nosso comportamento, nossas palavras e ações. A mudança é tão evidente que aqueles ao nosso redor conseguem perceber. Nossas atitudes refletem uma nova perspectiva, um coração mais compassivo e uma vida que busca glorificar a Deus. Esta transformação serve como um testemunho poderoso do que Deus está fazendo em nós. As pessoas veem a diferença e são atraídas pela obra que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Em Efésios 4:22-24, Paulo descreve essa renovação com riqueza de detalhes. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esta passagem explica que devemos abandonar nossa antiga natureza, corrompida e enganosa, e nos revestir de uma nova natureza, que é moldada pela verdade divina e reflete a justiça e a santidade de Deus. Essa transformação vai além de mudanças superficiais. É uma renovação completa do nosso modo de pensar, que afeta como vemos a vida, como reagimos às dificuldades e como tratamos os outros. A renovação da mente nos permite discernir a vontade de Deus e viver de maneira que honra a Ele. Este processo é contínuo e dinâmico, uma jornada de crescimento e amadurecimento espiritual. A nova vida em Cristo não apenas nos beneficia pessoalmente, mas também serve como um farol para os outros. Nossas vidas transformadas testemunham a graça de Deus e a eficácia de seu Espírito. Quando outros veem a paz, a alegria e a esperança em nós, mesmo em meio às dificuldades, eles são atraídos para a fonte dessa transformação.
Nosso testemunho pode inspirar outras pessoas a buscar a mesma renovação em Cristo. Além disso, a transformação pelo Espírito Santo nos capacita a impactar positivamente as comunidades ao nosso redor. Passamos a ser agentes de mudança, promovendo justiça, paz e amor onde quer que vamos. Nosso novo comportamento pode influenciar nossas famílias, amigos, colegas de trabalho e até estranhos, mostrando-lhes o caminho para uma vida plena em Cristo. Portanto, o testemunho de transformação é um dos sinais mais claros da presença do Espírito Santo em nossas vidas. É uma prova irrefutável de que Deus está trabalhando em nós e através de nós. Essa transformação é contínua e visível, afetando não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que nos observam. Ao permitir que o Espírito Santo opere em nós, nos tornamos verdadeiras novas criações, refletindo a glória de Deus e atraindo outros para Ele. 8º sinal. Poder sobrenatural. Capacitação para uma vida cristã vitoriosa. O poder sobrenatural concedido pelo Espírito Santo não é apenas uma teoria, mas uma realidade transformadora na vida dos crentes. Em Efésios 3,16, Paulo expressa sua fervorosa oração para que os crentes sejam fortalecidos com poder através do Espírito de Deus em seus seres interiores. Essa fortificação não é meramente uma ajuda passageira, mas uma capacitação contínua para enfrentar os desafios espirituais e resistir às tentações que surgem diariamente. A experiência pessoal de Paulo, registrada em Filipenses 4,13, ecoa através dos séculos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta declaração não é apenas uma afirmação de confiança, mas um testemunho vivo do poder de Cristo operando através do Espírito Santo na vida do crente. Esse poder não se limita a circunstâncias específicas, mas abrange todas as áreas da vida cristã, capacitando os seguidores de Cristo a viverem de maneira que glorifique a Deus em todos os aspectos. A história da Igreja é repleta de exemplos de como o Espírito Santo capacita os crentes a perseverarem nas adversidades, a resistirem às pressões da sociedade e a permanecerem firmes na fé. Desde os primeiros mártires até os missionários modernos, cada testemunho ressalta o poder transformador que habita nos que são fortalecidos pelo Espírito de Deus. Este poder não é apenas uma força exterior que nos ajuda ocasionalmente, é uma presença interna que nos guia, conforta e capacita diariamente. Ele nos ensina a discernir entre o certo e o errado, nos encoraja a seguir os caminhos de Deus e nos capacita a viver uma vida que reflita a santidade e o amor divinos. Portanto, o poder sobrenatural do Espírito Santo é mais do que uma teoria teológica. É a realidade vivida por todos os que abrem seus corações para receberem essa capacitação divina. É através desse poder que os crentes encontram força para superar as fraquezas humanas, vencer os desafios espirituais e experimentar a verdadeira vitória em Cristo Jesus. 9º sinal. Unidade no corpo de Cristo, promovendo o amor e a aceitação mútua. A unidade no corpo de Cristo não é apenas um ideal, mas uma realidade dinâmica que o Espírito Santo capacita os crentes a viverem. Em Efésios 4:3, Paulo exorta os cristãos a se esforçarem para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade não é baseada em concordância superficial, mas em um amor genuíno e em uma aceitação mútua que transcende diferenças individuais. Jesus Cristo, em João 17:21, ora para que todos os seus seguidores sejam um, assim como ele e o Pai são um. Essa união não se limita a uma congregação local, mas abrange toda a Igreja globalmente. É através do poder do Espírito Santo que os crentes são capacitados a viverem em harmonia, honrando as diversidades e mantendo o foco na missão comum de glorificar a Deus. A história da Igreja testemunha momentos de profunda unidade espiritual que transcendem barreiras culturais, étnicas e sociais. Desde os primeiros discípulos até os movimentos de avivamento, a unidade no corpo de Cristo foi um testemunho poderoso do amor transformador de Deus. Essa unidade não é apenas uma meta ideal,
mas uma realidade alcançável através da obra contínua do Espírito Santo nos corações dos crentes. É através do amor mútuo, da aceitação graciosa e da busca pela paz que os crentes promovem a unidade que reflete o caráter de Cristo e atrai outros para a fé. Portanto, a capacidade de experimentar e promover a unidade dentro do corpo de Cristo não é apenas uma aspiração, mas uma demonstração tangível do poder do Espírito Santo. É através desse poder que os crentes são capacitados a viverem em harmonia, superando divisões e testemunhando o amor transformador de Cristo ao mundo. 10º sinal: esperança e segurança. A promessa da salvação eterna e da vida futura com Deus. A esperança cristã é uma âncora firme na promessa da salvação eterna e na certeza de uma vida futura ao lado de Deus na eternidade. Em João 10:28, Jesus assegura aos seus seguidores que ninguém pode arrancá-los de suas mãos, estabelecendo uma segurança inabalável na redenção eterna. Essa promessa não é apenas teórica, é uma realidade vivida através do sacrifício redentor de Cristo e do testemunho contínuo do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo, em Romanos 8:38-39, exalta que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura pode separar os crentes do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, consolidando assim a esperança inquebrantável na vida futura com Deus. Esta esperança não se baseia em nossos próprios méritos, mas na graça abundante de Deus e em sua fidelidade às suas promessas imutáveis. A segurança da salvação e a esperança da vida futura com Deus não são apenas doutrinas teológicas, mas fontes de consolo e confiança em meio às tribulações da vida. É através da obra contínua do Espírito Santo que os crentes são fortalecidos em sua fé, mantendo-se firmes na expectativa da redenção completa e da comunhão eterna com Deus. Portanto, a garantia da salvação eterna e a esperança da vida futura com Deus na eternidade não são meramente conceitos abstratos, mas realidades vividas que sustentam e fortalecem a jornada de fé dos crentes. Essa esperança dinâmica capacita os cristãos a viverem com confiança, propósito e alegria, sabendo que sua vida está seguramente guardada nas mãos amorosas de Deus. Agora que exploramos essas 10 incríveis transformações que o Espírito Santo traz à vida de quem crê, podemos ver como ele faz uma grande diferença, não é mesmo? Ele nos dá confiança para enfrentar desafios, nos ajuda a viver de forma piedosa em um mundo cheio de tentações, nos capacita para compartilhar o Evangelho com paixão e poder, nos ensina a amar a Deus acima de tudo e aos outros como a nós mesmos. Ele nos guia na compreensão espiritual, revelando verdades profundas da Palavra de Deus, nos direciona na obediência aos seus mandamentos e transforma nosso testemunho de vida, tornando-o um poderoso reflexo do seu amor e graça. Imagine o Espírito Santo como a faísca que acende nossa vida, nos impulsionando a viver não apenas para nós mesmos, mas para a glória de Deus e o bem dos outros ao nosso redor. Ele é como o vento que sopra sobre as águas, trazendo vida onde antes havia estagnação. Abrir nosso coração para ele não é apenas uma escolha sábia, mas o início de uma jornada emocionante e transformadora. Então, que tal hoje mesmo abrir seu coração para ele? Permita que essas transformações incríveis aconteçam em sua vida também, porque ele está sempre pronto para fazer coisas surpreendentes naqueles que o buscam de todo o coração.